Em 2016, um grupo de neurocientistas da Universidade de Medicina de Chicago publicou um estudo que não deveria ter surpreendido ninguém, mas surpreendeu. O que eles descobriram foi que a amígdala cerebral, a região do cérebro responsável por processar ameaças reais, responde à escuridão de forma quase idêntica à forma como responde a um predador concreto. Não há uma lembrança de predador, não a ideia abstracta de perigo. A escuridão em si, enquanto estímulo físico, como se houvesse algo lá que o teu sistema nervoso sabe que existe, mesmo quando os teus olhos dizem que não há nada. A equipe esperava encontrar uma resposta moderada de ansiedade. O que encontrou foi a ativação de resposta de ameaça imediata, a mesma cascata neurológica que dispara quando o animal vê um leão a 30 metros. Isso mudou a conversa. Porque significava que o medo do escuro não é uma fobia. É um sistema de alarme que ainda está a funcionar exatamente como foi concebido para funcionar. E foi concebido há muito mais tempo do que qualquer um de nós costuma imaginar. Há uma coisa que a maior parte das pessoas acredita sobre o medo do escuro. Acreditam que é uma coisa de crianças, que é irracional, que os adultos que ainda sentem aquele aperto no estômago quando apagam a última luz antes de se deitarem, aquele momento específico em que ficam completamente parados e ouvem o silêncio do quarto, estão a ter uma reação que já não faz sentido no mundo moderno. Que deviam ter ultrapassado isso, que é vergonhoso, que é uma fraqueza. E a maioria nunca diz a ninguém que ainda acontece, porque a maioria assume que com os outros não acontece. Mas acontece, com quase toda a gente. Um estudo publicado em 2012 por investigadores da Universidade Ryerson, no Canadá, mediu respostas fisiológicas ao medo do escuro em adultos entre os 18 e os 35 anos. A maioria dos participantes não identificou o escuro como fonte de medo, quando perguntada diretamente. Mas quando medidos, frequência cardíaca, condutividade da pele, tensão muscular, mostraram respostas mensuráveis à exposição ao escuro que eram estatisticamente indistinguíveis das respostas a outros estímulos classificados como ameaça. O medo estava lá. As pessoas apenas tinham aprendido a não falar dele. E quando uma emoção desta dimensão é vivida por quase todos e mencionada por quase nenhum, vale a pena perguntar o que isso diz, não sobre a imaturidade das pessoas, mas sobre a natureza do que estão a sentir. 2 milhões de anos. Pega nesse número e tenta realmente imaginá-lo. A escrita humana existe há cerca de 5.000 anos. A agricultura existe há 12.000 anos. O Homo sapiens, como espécie, tem cerca de 300.000 anos. 2 milhões de anos antes do presente é quando os nossos antepassados do gênero Homo começaram a existir como algo reconhecível. Bípedes, com mãos libertas, com cérebros a crescer lentamente em direção ao que somos hoje. E durante 2 milhões de anos, durante todo esse tempo que não cabe na imaginação, os nossos antepassados foram caça nocturna. Leopardos, hienas, felinos dentes de sabre. Todos predadores que caçavam preferencialmente depois do pôr do sol, exatamente quando a visão dos hominídeos se tornava ineficaz. Durante 2 milhões de anos, a noite foi literalmente o momento em que havia uma probabilidade real e alta de seres mortos. Não de forma abstracta, de forma concreta e repetida, geração após geração, ao longo de um período de tempo tão longo que os 40.000 anos que separam as primeiras pinturas rupestres do presente mal chegam para ser um parágrafo no final desse livro. 2 milhões de anos de noites perigosas deixaram algo. E esse algo está na tua amígdala esta noite, quando apagares a luz. O que acontece no teu cérebro naquele momento específico? Existe um circuito neurológico que os investigadores chamam de via rápida do medo. Descrito em detalhe por Joseph Ledoux, neurocientista da Universidade de Nova York, no seu trabalho publicado ao longo dos anos 90 e sistematizado no livro que saiu em 1996. A lógica da via é surpreendentemente simples. Quando o sistema sensorial detecta um estímulo potencialmente perigoso, a informação toma dois caminhos em simultâneo. Um vai para o córtex, a parte pensante do cérebro, que analisa, pondera e depois de alguns segundos decide se há ou não perigo real. O outro vai diretamente para a amígdala, que responde em milissegundos, antes de qualquer análise consciente, e ativa a resposta de alarme. O teu coração acelera antes de teres percebido por quê. No escuro, esse sistema está permanentemente em modo de alerta elevado.
Porque no escuro, o sistema visual está comprometido, e um sistema comprometido não consegue confirmar que não há ameaça. A ausência de confirmação é processada como presença de perigo. É como um sistema de detecção de incêndios que, quando os sensores ficam offline, dispara o alarme em vez de ficar quieto. Porque é mais seguro um alarme falso do que um silêncio verdadeiro durante um incêndio real. Durante 2 milhões de anos, o teu cérebro aprendeu que o silêncio na escuridão não é evidência de segurança. É evidência de que ainda não encontraste o que está lá. Agora, o que os fósseis não contam, e o que só percebemos muito recentemente, durante décadas o estudo do medo humano foi dominado por uma abordagem clínica. O medo é um sintoma, e sintomas têm tratamento. O medo do escuro entrou na literatura psiquiátrica do século XX principalmente como nictofobia, uma fobia específica, algo a ser corrigido, uma resposta desadaptada que o paciente devia aprender a controlar. O enquadramento era sempre o mesmo. O que há aqui que não devia estar? O que está a falhar neste sistema nervoso? O que esse enquadramento nunca perguntou foi: e se este sistema não estiver a falhar? A viragem aconteceu gradualmente. Em 2005, a investigadora Arne Öhman, do Instituto Karolinska, em Estocolmo, publicou uma análise de 17 anos de dados sobre o condicionamento do medo em humanos. E o que encontrou foi que os humanos aprendem e retêm medos relacionados com ameaças evolutivamente relevantes. Cobras, aranhas, escuridão, alturas. Muito mais rapidamente e de forma muito mais resistente ao esquecimento do que medos aprendidos em relação a estímulos modernos, como pistolas ou tomadas elétricas. Um rato de laboratório pode ser condicionado a temer o som de uma campainha, mas se lhe deres a escolha entre aprender a temer o som de uma campainha ou o perfil de uma serpente, o perfil da serpente é retido durante toda a vida depois de uma única exposição. A escuridão funciona como a serpente. O teu cérebro já sabe o que ela representa. Não precisou de aprender na tua vida, veio aprendido. O medo do escuro não é uma fobia aprendida, é uma memória herdada. Aqui entra o mundo animal, e a comparação que ninguém esperava. Os babuínos do Parque Nacional de Amboseli, no Quênia, foram estudados durante décadas por primatologistas da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. Uma das descobertas mais consistentes é que o comportamento dos babuínos muda de forma radical ao anoitecer. E a mudança não é proporcional à presença real de predadores. Os babuínos tornam-se mais silenciosos, mais aglomerados, mais atentos às zonas de sombra, independentemente de terem visto ou ouvido qualquer predador durante o dia. A escuridão em si altera o estado comportamental do grupo. E os indivíduos que mostram essa vigilância mais pronunciada não são os mais ansiosos em sentido patológico. São os que têm as taxas de sobrevivência mais altas. O comportamento mais adaptado ao meio é o que parece mais assustado. Há algo muito desconcertante em perceber que o babuíno que parece mais nervoso à noite é provavelmente o que tem a maior probabilidade de ter descendentes. E que o processo que selecionou esse nervosismo ao longo de milhões de anos é exatamente o mesmo processo que deixou a tua amígdala disparar esta noite quando o quarto ficou completamente escuro. Tu não és mais assustado do que deves. Estás exatamente calibrado. Há uma voz séptica que convém ouvir antes de continuar. Tudo bem, o medo do escuro tem raízes evolutivas, mas isso não explica por que é que os adultos do século XXI, que nunca viram um leopardo na vida, continuam a ter este medo com esta intensidade. A explicação evolutiva não é tão simples assim. É uma objeção justa e merece uma resposta honesta. A resposta é que tens razão. A explicação evolutiva não é suficiente sozinha. O que a neurociência descreve é um sistema de predisposição, não um sistema de determinismo. Tens uma amígdala calibrada para responder à escuridão como ameaça. O que acontece a seguir depende de muitas outras variáveis: experiências da infância, contexto cultural, temperamento individual. Algumas pessoas com exatamente a mesma arquitetura neurológica dormem sem qualquer problema no escuro total e outras não conseguem. O sistema evolutivo cria a plataforma. A história pessoal e o ambiente fazem o resto. O que a ciência está a dizer não é: tens medo do escuro porque és um homínida de 2 milhões de anos atrás. Está a dizer: o teu sistema nervoso tem um módulo de ameaça que reconhece a escuridão como categoria de perigo.
E isso não é um defeito. Essa distinção importa, porque muda onde é que o estigma deve estar e revela que não deve estar em lado nenhum. Quando é que a noite deixou de ser um lugar de morte e passou a ser um lugar de vida? A resposta mais honesta é muito recentemente. E muito recentemente, em termos evolutivos, é um período de tempo que a nossa intuição continua a não conseguir processar corretamente. O fogo controlado como forma consistente de iluminação e proteção nocturna generaliza-se há cerca de 400 mil anos. Mas, mesmo com fogo, a noite continuou a ser perigosa durante a maior parte da história humana. As primeiras cidades com iluminação nocturna sistemática existem há menos de 3.000 anos. A iluminação elétrica de ruas e interiores tem menos de 150 anos. E a capacidade de inundar completamente um espaço de luz artificial em menos de um segundo, de eliminar toda a escuridão com um gesto, tem menos de 100 anos para a maioria da população mundial. Menos de 100 anos. O teu cérebro evoluiu durante 2 milhões de anos a tratar a noite como zona de morte. Há 100 anos, as tuas avós e bisavós ainda dormiam em casas que ficavam realmente escuras à noite, onde realmente não se via nada, onde os sons nocturnos eram realmente a única informação disponível. A adaptação evolutiva não acontece em 100 anos. O sistema de alarme foi construído para um mundo que ainda existia há 3 gerações. E quando o aperceberes assim, não como uma reação irracional ao presente, mas como um sensor calibrado para um passado que apenas deixou de ser presente a um piscar de olhos, o medo do escuro parece outra coisa. Parece sensato. Mas há uma camada aqui que vai mais fundo do que a biologia. Se o medo do escuro é uma das emoções mais universalmente partilhadas pelos seres humanos, presente em quase todos, em todas as culturas, em todas as épocas, então o facto de ser uma emoção que quase ninguém admite ter é muito estranho. Pensamos em solidariedade como algo que surge quando as pessoas partilham as suas vulnerabilidades. Mas há vulnerabilidades que toda a gente tem e que toda a gente esconde exatamente por isso. Porque toda a gente assume que os outros já as ultrapassaram. A vergonha não vem de ser diferente. Vem de acreditar que és o único que ainda é assim, quando na verdade estás rodeado de pessoas que sentem exatamente o mesmo e também não dizem. O medo do escuro é uma dessas coisas. E há algo que vale a pena reconhecer. Quando uma emoção é universal, silenciada e evolutivamente funcional ao mesmo tempo, o problema não está na emoção. Está na narrativa que nos ensinou que tê-la era uma falha. Há um experimento mental que vale fazer agora. Imagina que tens a possibilidade de falar com alguém que viveu há 200 mil anos. Um Homo sapiens anatomicamente idêntico a ti, com o mesmo cérebro, os mesmos sentidos, a mesma capacidade de linguagem. E imagina que lhe dizes que, no teu tempo, as pessoas sentem vergonha por ter medo do escuro. Que adultos aprendem a não mencionar essa coisa que sentem quando o quarto fica completamente escuro e o silêncio se torna pesado. Que há livros de psicologia que tratam isso como disfunção. Que a cultura do teu tempo classificou como imaturidade o instinto que manteve os seus antepassados vivos durante 2 milhões de anos. Ele provavelmente não perceberia o que estás a dizer, não porque seja menos inteligente, mas porque a ideia de ter vergonha de um sistema de aviso que funciona seria para ele tão estranha como teres vergonha de sangrar quando te cortas. O sistema é suposto ativar, é suposto incomodar. Se não incomodasse, não funcionaria. Voltamos ao princípio. Aquela noite em que deitaste a última pessoa, apagaste a última luz e ficaste exatamente parado por um segundo. O que aconteceu nesse segundo não foi uma falha de maturidade. Foi um sistema de 2 milhões de anos a fazer exatamente aquilo para que foi selecionado. Varrer o espaço, registrar a ausência de informação visual, classificar como zona de ameaça potencial e emitir o sinal de alerta enquanto aguarda a confirmação de segurança. É um sistema tão antigo que existia antes de existir linguagem para o descrever, antes de existir cultura para o julgar, antes de existir a ideia de que seria possível ter vergonha de algo que o teu corpo faz por si próprio. A tua amígdala não leu os livros de psicologia. Está apenas a fazer o seu trabalho. Talvez a única coisa verdadeiramente estranha em toda esta história seja o momento em que decidimos que era vergonhoso sobreviver.